Meu nome é Júlia, tenho 28 anos. E em março de 2018, eu estava vivendo o pior momento da minha vida em Campinas, mais especificamente no bairro Taquaral. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica na avenida principal. 6 dias por semana, chegava em casa sempre exausta, com os pés doendo e aquela sensação de que minha vida estava passando sem eu perceber. Estava solteira há 3 anos, desde que terminei um namoro de 5 anos com um rapaz da própria igreja que me trocou por outra irmã da congregação. A dor daquela traição ainda estava fresca, sabe? Aquela ferida que você acha que cicatrizou, mas que arde quando alguém toca no assunto. Minha mãe, Dona Teresa, viúva e costureira, vivia me cobrando sobre casamento. Ela tinha 58 anos. Criou eu sozinha depois que meu pai morreu, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, e sempre foi muito presente na minha vida. Mas naquela época, cada conversa com ela virava um interrogatório sobre relacionamentos. Filha, você vai ficar sozinha a vida toda? Todas as suas amigas já casaram, já têm filhos. Você não quer constituir uma família? Eu entendia a preocupação dela, mas aquilo doía mais do que ela imaginava. No grupo de jovens da Assembleia de Deus, onde eu congregava, eu era literalmente a última solteira. Todas as minhas amigas já tinham se casado, algumas já estavam até no 2º filho. Era um domingo de março, logo após o culto da noite, quando o pastor Carlos me chamou no canto da igreja. Ele tinha 45 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas laterais, olhos cansados de quem já tinha visto muita coisa na vida. O pastor Carlos sempre foi muito cuidadoso comigo. Desde que perdi meu pai, ele sempre teve aquela postura paterna, sabe? Júlia, eu preciso conversar com você sobre algo importante, ele disse, segurando minha mão com cuidado. A igreja já estava quase vazia. Só tinha algumas irmãs arrumando as cadeiras e guardando os instrumentos do louvor. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque a expressão dele estava séria demais. Nós sentamos num dos bancos da frente e ele respirou fundo antes de começar a falar. Júlia, eu sei que você tem passado por um momento difícil, sei da pressão que sua mãe faz, sei que você se sente sozinha no meio das suas amigas. Ele pausou e olhou diretamente nos meus olhos. Mas eu preciso te alertar sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. Quando aparecer alguém na sua vida, e vai aparecer, prometa que você não vai ignorar os sinais. Eu franzi a testa sem entender direito aonde ele queria chegar. Ele continuou. Há 15 anos, eu perdi minha filha, a Rebeca, para um relacionamento abusivo. Ela também não quis ouvir quando eu alertei sobre o rapaz com quem ela estava saindo. Os olhos do pastor Carlos ficaram marejados e aquilo me apertou o coração. Eu sabia da história da Rebeca, todo mundo na igreja sabia. Ela tinha se casado com um homem de fora da congregação que parecia perfeito, educado, bem-sucedido. Depois do casamento, ele mudou completamente, se tornou violento, controlador, chegou a agredi-la várias vezes. Ela tentou voltar para casa, mas estava com vergonha, até que um dia simplesmente desapareceu. Nunca mais ninguém teve notícias dela. A polícia investigou. A família procurou por anos, mas nada. Pastor, eu sinto muito pela Rebeca, eu disse com a voz embargada. Ele apertou minha mão. Por isso eu te alerto, filha. O inimigo usa as pessoas mais bonitas, mais charmosas, mais convincentes para destruir os servos de Deus. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Eu abracei o pastor Carlos e prometi que seria cuidadosa, que prestaria atenção nos sinais, que não tomaria decisões precipitadas. Ele orou por mim ali mesmo, pedindo proteção divina, discernimento, sabedoria. Saí da igreja naquela noite com o coração apertado, mas ao mesmo tempo achando que ele estava sendo um pouco dramático demais. Sabe como é? A gente sempre acha que essas coisas ruins só acontecem com os outros, nunca com a gente.
No caminho para casa, passando pela lagoa do Taquaral, que ficava iluminada à noite, fiquei pensando sobre minha vida, sobre minha solidão, sobre aquele vazio que eu sentia no peito toda vez que chegava no meu apartamento vazio. Naquela época eu estava especialmente vulnerável, embora não quisesse admitir. No trabalho, minhas colegas viviam falando sobre os namorados, os maridos, os planos de casamento, e eu ficava ali sorrindo e fingindo que estava tudo bem. Mas a verdade é que eu me sentia invisível, sabe? Como se ninguém me enxergasse como mulher. Como se eu fosse apenas a irmã certinha da igreja, a recepcionista simpática, a filha obediente. Eu queria ser desejada. Queria sentir que alguém olhava para mim e via algo especial. Eu queria aquela sensação de borboletas no estômago que minhas amigas tanto falavam. Queria receber flores no trabalho. Queria ter alguém me esperando em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo de me decepcionar de novo. Medo de entregar meu coração e ser rejeitada mais uma vez. Aquele término de 3 anos atrás tinha me deixado marcas profundas. Eu me sentia usada, descartada, como se não fosse boa o suficiente. Durante meses, eu me perguntei o que tinha de errado comigo. Por que ele preferiu a outra irmã? O que ela tinha que eu não tinha? A autoestima estava lá embaixo, e por mais que eu orasse, jejuasse, buscasse a Deus, aquela ferida ainda doía. Eu escondia isso de todo mundo, sempre com aquele sorriso no rosto, sempre disposta a ajudar nos trabalhos da igreja, mas por dentro estava me sentindo quebrada. O pastor Carlos tinha razão em se preocupar comigo. Eu estava num momento muito frágil da minha vida. Qualquer pessoa que aparecesse demonstrando interesse genuíno, que me fizesse sentir especial, que me desse atenção, eu provavelmente cairia de cabeça sem pensar direito. Era como se eu estivesse com sede no deserto, sabe? E qualquer gota de água já seria suficiente para me fazer esquecer de todos os alertas, de todas as bandeiras vermelhas, de toda a prudência. Mas naquele momento, caminhando sozinha pelas ruas vazias do Taquaral às 10 horas da noite, eu ainda não sabia o quanto aquele alerta do pastor seria importante. 2 semanas depois daquela conversa, algo aconteceu que mudaria minha vida completamente. Algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito de forma totalmente diferente. Mas a vida não dá segundas chances, e as escolhas que fazemos nos definem para sempre. Naquele momento, eu ainda era ingênua. Ainda acreditava que o amor era simples, que bastava 2 pessoas se gostarem para dar certo. Eu não fazia ideia do pesadelo que estava prestes a começar. Não imaginava que alguém poderia planejar friamente a destruição da minha vida, da minha fé, da minha alma. Se eu soubesse o que estava por vir, teria dado mais valor àquele alerta do pastor Carlos. Teria entendido que às vezes Deus nos avisa antes da tempestade chegar. Foi em abril de 2018, numa terça-feira à noite depois do trabalho, que eu dei match no Tinder com um cara chamado Gabriel. Eu tinha baixado o aplicativo há uns 2 meses, meio envergonhada, na verdade, porque na igreja o pessoal não via com bons olhos esse negócio de aplicativo de relacionamento. Mas todas as minhas colegas de trabalho tinham conhecido os namorados assim. Então pensei, por que não tentar? O perfil do Gabriel era impecável. Tinha fotos dele viajando, sorrindo numa praia, num restaurante sofístico, dirigindo um carro bonito. A descrição dele dizia que era empresário de marketing digital, gostava de cinema, música, viagens, e que buscava algo sério. Parecia perfeito demais para ser verdade, mas eu dei like mesmo assim. Quando apareceu aquela notificação de match, meu coração disparou. Ele me mandou mensagem na mesma hora. Oi, Júlia, adorei seu sorriso nas fotos. Como você está? Era simples, educado, nada daquelas cantadas horríveis que eu recebia de outros caras no aplicativo. Começamos a conversar pelo WhatsApp e a conexão foi imediata, sabe? Ele era engraçado, inteligente,
Me fazia perguntas sobre mim. Parecia genuinamente interessado em me conhecer. Conversamos durante 15 dias, antes de marcarmos de nos ver pessoalmente. Ele respeitou meu tempo. Nunca foi apressado. Nunca pediu fotos inadequadas. Tudo estava indo perfeitamente bem. Marcamos nosso primeiro encontro para um sábado à tarde no shopping Iguatemi. Eu estava nervosa demais. Troquei de roupa umas 5 vezes antes de sair de casa. Passei maquiagem, arrumei o cabelo. Queria estar bonita, mas sem parecer que estava tentando demais. Combinamos de nos encontrar na Starbucks do 2º piso às 3 horas da tarde. Cheguei 5 minutos adiantada e fiquei esperando na fila, fingindo olhar o cardápio, mas na verdade procurando ele com os olhos. Quando o vi chegando, meu coração deu um salto no peito. Ele era ainda mais bonito pessoalmente do que nas fotos. Gabriel tinha 1,80 m de altura, usava uma camisa social azul clara com as mangas dobradas, calça jeans escura, sapato social marrom e um relógio prateado no pulso que parecia caro. O cabelo dele estava bem arrumado, barba feita, e quando ele se aproximou, eu senti um perfume masculino delicioso que eu nunca tinha sentido antes. "Júlia?", ele perguntou com aquele sorriso confiante, e eu só conseguia acenar com a cabeça porque estava nervosa demais. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto e imediatamente puxou o assunto para me deixar confortável. "Você escolheu um lugar ótimo. Adoro o café daqui. Vamos pedir algo?" A voz dele era firme, mas gentil ao mesmo tempo. Pedimos nossos cafés e sentamos numa mesa do canto, mais reservada. A conversa fluiu naturalmente desde o primeiro minuto. Ele me contou sobre o trabalho dele com marketing digital, sobre como tinha começado a empresa há 5 anos, sobre os clientes que atendia. Perguntou sobre meu trabalho na clínica, sobre minha família, sobre meus gostos e hobbies. O tempo passou voando. Quando vi, já eram 7 horas da noite e ainda estávamos ali conversando. Gabriel era diferente de qualquer cara que eu já tinha conhecido. Ele me ouvia de verdade, fazia perguntas inteligentes, se lembrava de coisas que eu tinha mencionado nas conversas pelo WhatsApp. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista, sabe? Como se alguém finalmente estivesse me enxergando de verdade. No meio da conversa, ele comentou algo que me deixou um pouco desconcertada. "Sua mãe, a dona Teresa, deve ser uma mulher muito forte para ter te criado sozinha, né?" Eu congelei por um segundo com a xícara de café a meio caminho da boca. "Como você sabe o nome da minha mãe?" perguntei, franzindo a testa. Gabriel deu um sorriso tranquilo e respondeu: "Ah, você deve ter comentado no chat. Eu tenho uma memória muito boa para nomes e detalhes." Eu tentei lembrar se tinha mencionado isso, mas não tinha certeza. Talvez realmente tivesse falado e esquecido, né? Deixei para lá e continuamos conversando normalmente. Quando finalmente nos despedimos no estacionamento do shopping, ele me acompanhou até meu carro. "Eu adorei nossa conversa, Júlia. Você é exatamente como imaginei. Na verdade, até melhor." Ele disse olhando diretamente nos meus olhos. Meu rosto ficou quente. Eu não estava acostumada com elogios diretos assim. "Eu também gostei muito", respondi baixinho. Ele perguntou se podia me ver de novo no próximo fim de semana e eu aceitei na hora. Nos despedimos com outro beijo no rosto, mas dessa vez ele segurou minha mão por alguns segundos antes de soltar. Entrei no carro com as pernas bambas e o coração acelerado. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim. No caminho de volta para casa, passando pela avenida principal do Taquaral, eu não conseguia parar de sorrir. Coloquei uma música no rádio e comecei a cantar junto, me sentindo leve pela primeira vez em meses. Gabriel parecia ser tudo o que eu sempre quis: bem-sucedido, educado, bonito, atencioso. E o melhor de tudo é que ele parecia realmente interessado em mim. Não era só atração física ou alguma brincadeira. Liguei para minha amiga Marina assim que cheguei em casa. "Amiga,
Eu preciso te contar. Conheci um cara incrível. Ela ficou feliz por mim, mas imediatamente perguntou: ele é da igreja? Eu hesitei antes de responder: não, mas ele disse que respeita minha fé. Marina ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha. Júlia, só toma cuidado, tá? Você sabe o que o pastor sempre fala sobre jugo desigual. Eu revirei os olhos mesmo, ela não podendo ver pelo telefone. Marina, nem todo mundo que não é evangélico é uma pessoa ruim. Gabriel é educado, tem caráter, me tratou com respeito o tempo todo. Ela suspirou. Eu sei, amiga, só quero que você seja feliz, mas também quero que você seja sábia. Promete que vai com calma? Prometi que sim, mas por dentro eu já estava completamente encantada. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela, esperando alguma mensagem dele. Não demorou nem 10 minutos e meu celular vibrou. Era Gabriel. Cheguei em casa, mas não consigo parar de pensar em você. Obrigado por essa tarde maravilhosa. Meu coração deu um salto e eu sorri sozinha no quarto. Respondi algo fofo e começamos a trocar mensagens até quase meia-noite. Quando finalmente fui dormir, ainda estava com aquele sorriso bobo no rosto, abraçada no travesseiro, imaginando como seriam nossos próximos encontros. Eu não fazia ideia, naquele momento de felicidade ingênua, que Gabriel não tinha me encontrado por acaso no Tinder, que aquele sorriso perfeito escondia algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Gabriel me conquistou de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Ele mandava flores no meu trabalho toda semana, sempre com um cartão escrito à mão com mensagens carinhosas. Minhas colegas da clínica ficavam babando, dizendo que eu tinha dado sorte de encontrar um homem assim. Ele me levava para jantar em restaurantes que eu só conhecia de passar na frente, lugares sofisticados com velas na mesa e garçons de gravata. Me mandava mensagens de bom dia e boa noite todos os dias. Perguntava como tinha sido meu dia, se lembrava de detalhes pequenos das nossas conversas. Pela primeira vez na vida, eu me sentia especial, desejada, valorizada. Nas primeiras semanas, quando contei para ele sobre minha fé, Gabriel foi super compreensivo. Júlia, eu não acredito em religião organizada. Acho que cada um tem seu caminho espiritual, sabe? Mas respeito totalmente sua fé. Inclusive, admiro pessoas que têm essa disciplina de ir à igreja, orar, viver segundo princípios. Aquilo me deixou tranquila na época. Pensei que não haveria conflito entre nós por causa disso. Mas aos poucos, de forma bem sutil, ele começou a marcar nossos encontros justamente nos horários dos cultos. Amor, consegui reserva naquele restaurante japonês que você queria conhecer, mas só tem vaga hoje às 7 horas. Sei que é quarta-feira de oração, mas você não merece relaxar um pouco? No começo, eu recusava. Falava que não podia faltar aos compromissos da igreja, que era importante para mim manter minha vida espiritual ativa. Gabriel nunca insistia de forma agressiva. Ele era inteligente demais para isso. Ele simplesmente ficava meio triste, dizia que entendia, mas que sentia minha falta. Tudo bem, amor, eu entendo. É só que a gente se vê tão pouco durante a semana e eu fico contando os dias para te ver. Aquilo mexia comigo, sabe? A culpa batia. Eu começava a pensar que talvez estivesse sendo radical demais, que um culto ou outro não faria tanta diferença. Aos poucos fui cedendo. Primeiro faltei numa quarta-feira, depois num domingo à noite, até que minha frequência na igreja começou a cair drasticamente. Marina foi a primeira a perceber e tentar me alertar. Ela me ligou num sábado de manhã, depois que faltei ao ensaio do grupo de louvor pela terceira vez consecutiva. Júlia, a gente precisa conversar. Você sumiu da igreja, não responde mais às mensagens do grupo, tá sempre ocupada com esse Gabriel. Tô preocupada com você, amiga. Eu suspirei, irritada do outro lado da linha. Marina, eu não sumi.
Só estou vivendo minha vida. Vocês acham que porque eu arrumei um namorado, eu tenho que abandonar tudo? Não dá para conciliar as duas coisas? Ela ficou em silêncio por uns segundos antes de responder com a voz firme. Júlia, olha para você mesma. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que orou de verdade, não só aquela oração mecânica antes de dormir? Aquela pergunta me atingiu porque eu sabia que ela tinha razão. Minha vida espiritual estava morrendo aos poucos, mas eu estava cega demais para perceber, ou talvez não quisesse perceber. Desliguei o telefone meio brava com Marina, achando que ela estava sendo controladora, que não queria me ver feliz. Gabriel começou a me dar presentes também. Roupas bonitas, modernas, diferentes do meu estilo. Amor, você é linda. Precisa se valorizar mais. Não precisa se vestir tipo freira só porque vai à igreja. Ele comprava blusas com decotes que eu nunca usaria, saías mais curtas, saltos altos. No começo eu resistia, mas ele insistia tanto, dizia que eu ficava ainda mais bonita, que era para eu me sentir confiante e poderosa. Aos poucos fui mudando meu visual e nem percebi que estava mudando minha essência também. Ricardo, meu colega de trabalho e melhor amigo, também tentou me alertar. Ele era cabeleireiro nas horas vagas, bem despojado, sempre muito observador das pessoas. Um dia, durante o horário de almoço, ele sentou do meu lado e foi direto ao ponto. Júlia, esse Gabriel é meio estranho, não acha? Eu olhei para ele confusa. Estranho como? Ricardo mordeu o lábio antes de falar. Já reparou que ele nunca come na frente da gente? Toda vez que a turma sai, depois do trabalho, ele só pede bebida, cerveja, refrigerante, água. Mas nunca vi ele comer nada. Eu pensei por um segundo e percebi que era verdade, mas dei de ombros. Ele deve ter problema de estômago ou algo assim, sei lá. Mas Ricardo não parou por aí. E outra coisa, ele é intenso demais, Ju. Tipo, ele te liga 5 vezes por dia, quer saber onde você tá, com quem você tá, que horas você vai voltar para casa. Isso não é amor, isso é controle. Eu me irritei com aquele comentário. Você tá com ciúmes porque eu não tenho mais tanto tempo para sair com você? Gabriel não é controlador, ele só se preocupa comigo. Ricardo balançou a cabeça. Tá bom, Ju, só toma cuidado. E se precisar de mim, eu tô aqui. Eu revirei os olhos e mudei de assunto, mas no fundo, aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante o resto do dia. 4 meses depois de começarmos a namorar, descobri que estava grávida. Fiz o teste numa manhã de domingo, sozinha no banheiro do meu apartamento, com as mãos tremendo enquanto esperava o resultado. Quando apareceram as 2 linhas, meu mundo virou de cabeça para baixo. Alegria, medo, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Liguei para Gabriel chorando e ele veio correndo para o meu apartamento. Quando contei a notícia, ele me abraçou forte e disse com um sorriso enorme: Júlia, isso é um sinal, é o destino nos dizendo que a gente tem que ficar junto para sempre. Casa comigo. Eu estava tão emocionada, tão confusa, que nem parei para pensar direito. Só consegui acenar que sim com a cabeça enquanto chorava no peito dele. Naquela mesma semana, Gabriel começou a planejar o casamento. Ele queria algo rápido, simples, sem muita burocracia. Amor, vamos casar no cartório mesmo, sem toda aquela pompa de festa. É o nosso amor que importa. Não precisa de cerimônia cheia de gente nos julgando. Eu estranhei um pouco porque sempre sonhei em casar na igreja com vestido branco, minha mãe me levando até o altar. Mas ele tinha um ponto. Minha família e a igreja provavelmente não aprovariam o casamento, então talvez fosse melhor assim mesmo. Quanto menos drama, melhor. Aceitei a proposta dele sem perceber que estava abrindo mão de mais um pedaço de mim mesma, de mais um sonho, de mais uma conexão com quem eu realmente era. Marcamos o casamento para dali a 6 semanas. Eu mal tinha tempo de processar tudo o que estava acontecendo.
A gravidez, o noivado relâmpago, as mudanças na minha vida. Quando contei para minha mãe, ela teve uma reação estranha, mistura de alívio e preocupação. Pelo menos você vai casar antes da barriga aparecer, não vai ter vergonha na família. Mas, filha, você tem certeza? Você conhece esse homem há quanto tempo? 4 meses? Eu garanti que tinha certeza, que Gabriel era o homem da minha vida, que tudo ia dar certo. Mas por dentro, uma voz pequenininha sussurrava que algo não estava certo. Eu simplesmente escolhi ignorar essa voz. Quando finalmente contei oficialmente sobre o casamento para o pastor Carlos, ele pediu para conversar comigo com urgência. Foi numa tarde de terça-feira, no escritório dele na igreja, e eu já fui preparada para ouvir sermão. Ele me recebeu com aquele olhar de pai preocupado, ofereceu um copo de água e sentou na cadeira em frente à minha. Júlia, eu não vou dizer que tive visão nem nada assim. Não sou desses pastores que ficam inventando revelação para tudo. Ele começou com a voz calma, mas firme. Mas eu já vi esse padrão muitas vezes. Homens que isolam, que aparecem perfeitos demais, que não querem se envolver com a família da mulher, que apressam o casamento. Isso nunca termina bem. Eu cruzei os braços na defensiva, já irritada antes mesmo dele terminar de falar. Pastor, com todo respeito, o senhor não conhece o Gabriel, eu disse tentando manter a calma. Ele não é como esses homens que o senhor está descrevendo. Ele me respeita, me trata bem, quer constituir uma família comigo. O pastor Carlos se inclinou para frente e segurou minhas mãos. Júlia, você está grávida. Eu sei disso. A igreja inteira já sabe. E eu entendo a pressão que você está sentindo. Mas casar apressada por causa de uma gravidez não é a solução. Seu filho vai precisar de uma mãe inteira, não de uma mãe destruída por um casamento abusivo. Aquelas palavras me feriram profundamente, porque ele estava tocando em feridas que eu nem queria admitir que existiam. Me levantei da cadeira com os olhos marejados. Eu pensei que o senhor ia me apoiar, mas vejo que está igual aos outros, julgando sem conhecer. Marina tentou uma última vez me fazer mudar de ideia. Ela me chamou para tomar café numa padaria perto da minha casa, 2 dias antes do casamento. Chegou com os olhos inchados, como se tivesse chorado a noite inteira. Ju, eu tive um sonho horrível com você. Não consigo tirar da cabeça, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Você estava num lugar escuro, sozinha, chamando por ajuda, e eu não conseguia te alcançar. Acordei suando frio, com o coração disparado. Por favor, espera mais um tempo, conhece melhor o Gabriel, apresenta ele direito para sua família e para a igreja. Eu tirei minha mão da dela e suspirei cansada. Marina, isso foi só um pesadelo. Você está deixando o medo falar mais alto que a razão. Minha mãe teve reações completamente contraditórias durante todo esse período. Num dia, ela chorava desesperada. Filha, você mal conhece esse homem. Como você vai casar assim de repente? E se ele for violento? E se ele te machucar? No dia seguinte, ela mudava completamente. Pelo menos você vai casar antes da barriga aparecer, graças a Deus. Eu não ia aguentar a vergonha de ter uma filha-mãe solteira. Essa montanha-russa emocional dela me deixava ainda mais confusa e ansiosa. Dona Teresa até chegou a conhecer o Gabriel 2 vezes. Jantares rápidos, onde ele foi extremamente educado e charmoso. Ela admitiu que ele parecia ser um bom homem, mas que algo nele a deixava desconfortável. Não sei explicar, filha. Ele sorri demais, fala demais, é educado demais, parece teatral. Mas eu estava decidida, ou melhor, eu estava cega. Marquei o casamento para uma terça-feira à tarde de julho de 2018, no cartório do Taquaral. Seria algo simples, rápido, sem festa, sem vestido de noiva, sem nada daquilo que eu sempre sonhei. Gabriel insistiu muito nesse formato. Amor,
A gente não precisa de todo aquele circo, toda aquela hipocrisia de gente fingindo que está feliz pela gente. É sobre nós dois, sobre nosso amor, sobre nossa família que está chegando. Ou ele tinha uma forma de falar que fazia tudo parecer romântico e profundo, quando na verdade estava apenas me isolando de todo mundo que eu amava. Eu comprei um vestido branco simples numa loja de departamento, nada especial, e foi isso. No dia do casamento, só 4 pessoas estavam presentes. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, limpando as lágrimas com um lenço de papel amassado, sem nem tentar disfarçar que não estava feliz. Marina estava ao lado dela, segurando sua mão, com uma expressão de preocupação que ela tentava esconder atrás de um sorriso forçado. Ricardo foi também, vestido com um terno que ele raramente usava, e ficou o tempo todo me olhando como se estivesse se despedindo de alguém. E tinha um primo do Gabriel, um tal de Bruno, que eu nunca tinha visto antes e que mal falou com a gente. Ele ficou o tempo todo mexendo no celular, como se estivesse ali apenas por obrigação. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava Gabriel como meu esposo, eu ouvi minha própria voz dizendo sim, mas era como se outra pessoa estivesse falando. Gabriel insistiu em alianças simples e baratas. O que importa é o símbolo, não o valor material, ele disse. Na hora eu achei bonito, mas depois percebi que ele nunca quis investir nada real naquele casamento. Era tudo superficial, tudo falso. Depois da cerimônia, que durou menos de 15 minutos, nem teve almoço de comemoração. Gabriel disse que tinha reservado uma surpresa pra gente, que era nossa lua de mel, em Campos do Jordão. Nos despedimos rapidamente da minha mãe, de Marina e de Ricardo. Minha mãe me abraçou tão forte que quase não conseguia respirar e sussurrou no meu ouvido: "Se precisar de mim, não importa a hora, você liga. Eu vou buscar você onde você estiver." Na época achei dramático, mas aquelas palavras ficariam gravadas na minha memória. A viagem para Campos do Jordão foi estranha desde o começo. Gabriel dirigia em silêncio, concentrado na estrada, e quando eu tentava puxar conversa, ele respondia com monossílabos. Pensei que fosse cansaço, afinal tinha sido um dia intenso, então coloquei uma música no rádio e tentei relaxar. Chegamos na pousada já de noite. Era um lugar simples, mas aconchegante, com lareira no quarto e uma vista bonita para as montanhas. Gabriel foi até a recepção buscar a chave e eu fiquei esperando no carro, olhando pela janela com uma sensação estranha no peito, como se tivesse esquecido algo importante, mas não conseguia lembrar o quê. Naquela primeira noite de casados, depois de jantarmos algo leve no restaurante da pousada, fomos para o quarto. Gabriel estava mais carinhoso, mais presente, parecia o homem que eu tinha conhecido meses atrás. Conversamos sobre o bebê que estava a caminho, sobre nossos planos para o futuro, sobre como seria nossa vida juntos. Eu estava começando a me sentir mais tranquila, pensando que talvez tivesse sido paranoia minha, achar tudo aquilo estranho. Adormeci aconchegada no peito dele, ouvindo o som da lareira crepitando, com a mão dele acariciando o meu cabelo. Mas às 3 horas da manhã, acordei com frio e percebi que ele não estava mais ao meu lado. Levantei assustada e procurei por ele no banheiro, mas não estava lá. A porta da sacada estava entreaberta e um vento gelado entrava no quarto. Coloquei um roupão e fui até a sacada. Gabriel estava lá, de costas, parado completamente imóvel no frio da madrugada, só de calça, sem camisa. "Amor, o que você está fazendo? Tá congelando aqui fora", eu disse, tocando em seu ombro. Ele não se virou imediatamente. Ficou mais uns segundos parado, e quando finalmente olhou para mim, tinha um sorriso estranho no rosto. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Pensando em como nossa vida vai ser boa, Júlia. Muito boa", ele disse com uma voz que parecia diferente, mais grave. Aquele momento me deu arrepios. Mas eu forcei um sorriso e o chamei de volta para a cama, tentando ignorar aquela sensação de que algo estava muito, muito errado.
Voltamos da lua de mel numa sexta-feira e nos mudamos para o apartamento do Gabriel no Cambuí, no mesmo fim de semana. Eu tinha deixado meu apartamento alugado, guardei minhas coisas num depósito e levei apenas o essencial para a casa dele, que agora era nossa casa. Pelo menos era o que eu tentava me convencer. O apartamento era bonito, moderno, mas tinha algo frio nele, sabe? Paredes brancas demais, poucos objetos pessoais, quase nenhuma foto, nenhum toque de aconchego. Parecia mais um apartamento de motel de luxo do que um lar. Mas eu estava animada para decorar, para colocar minha personalidade ali, para transformar aquele espaço num verdadeiro lar para nossa família que estava crescendo. 3 semanas depois do casamento, acordei no meio da noite com cólicas terríveis. A dor era tão forte que não conseguia nem gritar, só gemia encolhida na cama, suando frio. Quando fui ao banheiro, vi sangue, muito sangue. Gabriel, me ajuda, por favor. Eu chorei, cambaleando até o quarto. Ele ligou a luz, me viu toda ensanguentada e, sem demonstrar muito pânico, me levou correndo para o Hospital das Clínicas. No caminho, eu rezava baixinho, implorando para Deus salvar meu bebê, prometendo que ia voltar para a igreja, que ia ser uma mãe melhor. Mas quando chegamos na emergência e a médica fez o ultrassom, ela balançou a cabeça com aquela expressão que diz tudo sem precisar falar. Sinto muito, senhora. Não há mais batimentos cardíacos. Aborto espontâneo. Essas 2 palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. Eu desabei ali mesmo na maca, chorando compulsivamente, sentindo como se meu peito fosse explodir de dor. A médica explicou que era comum acontecer no primeiro trimestre, que não tinha sido culpa minha, que eram apenas questões biológicas. Mas eu sabia. No fundo da minha alma, eu sabia que era castigo por ter me afastado de Deus, por ter desobedecido os alertas, por ter escolhido o meu próprio caminho em vez de seguir a orientação divina. Fiquei internada até o dia seguinte para fazer a curetagem, o procedimento mais doloroso física e emocionalmente que já passei na vida. Gabriel ficou o tempo todo sentado na cadeira do quarto, mexendo no celular, sem falar quase nada. Quando finalmente voltamos para casa, eu estava destroçada. Não conseguia parar de chorar. Passava os dias inteiros deitada na cama, abraçada num travesseiro, sentindo aquele vazio horrível no ventre e na alma. Gabriel não demonstrou emoção nenhuma pela perda do bebê, e isso doeu mais do que a própria perda. Ele entrou no quarto onde eu estava chorando, sentou na beirada da cama, olhando para o celular enquanto falava. Foi melhor assim, Júlia. A gente não estava preparado para ter filho agora mesmo. Você é nova, vai ter outras oportunidades. Eu olhei para ele em choque, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Como ele podia ser tão frio, tão insensível diante da perda do nosso filho? Nas semanas seguintes, Gabriel começou a mudar de forma assustadora. Primeiro foram as críticas sutis sobre minha aparência. Júlia, essa roupa está muito evangélica. Parece que você tem 50 anos. Você é jovem, bonita, precisa se vestir melhor. Depois vieram as reclamações sobre minha rotina. Por que você não arruma melhor esse apartamento? Eu trabalho o dia inteiro e chego em casa e está tudo bagunçado. Eu tentava explicar que estava deprimida, que ainda estava de luto pelo bebê, mas ele revirava os olhos e dizia que eu estava sendo dramática demais. Mulheres perdem bebês todo dia e seguem em frente. Você precisa superar isso. Um dia, tentei ligar para Marina para conversar, porque estava me sentindo tão sozinha, tão perdida. Ela era a única pessoa que eu podia confiar, que sempre tinha sido minha amiga verdadeira. Mas no meio da conversa, Gabriel chegou em casa mais cedo e ouviu eu falando ao telefone. Quando desliguei, ele explodiu numa fúria que eu nunca tinha visto antes. Eu não quero você falando com aquela víbora. Ela quer nos separar desde o começo, coloca ideia ruim na sua cabeça, faz você duvidar de mim. Ele gritou tão alto que a vizinha bateu na parede. Eu fiquei paralisada de medo, nunca tinha visto ele assim.
Os olhos dele estavam diferentes, a voz estava diferente, ele parecia outra pessoa. Ele começou a controlar tudo na minha vida. Pegou as senhas do meu banco, do meu e-mail, das minhas redes sociais. Marido e mulher não têm segredos um do outro, Júlia. Você não tem nada a esconder. Tem. Ele monitorava cada centavo que eu gastava, cada mensagem que eu mandava, cada lugar onde eu ia. Quando eu saía para trabalhar, ele ligava 3, 4 vezes durante o dia, querendo saber onde eu estava, com quem eu estava falando, que horas eu ia voltar. No começo eu achava que era ciúme, que era porque ele me amava demais. Mas logo percebi que não era amor, era obsessão doentia, era controle total sobre minha vida. Gabriel começou a sumir por horas, sem dar satisfação nenhuma. Saía de casa, dizendo que tinha reunião com o cliente e voltava só de madrugada, com o celular sempre desligado. Quando eu perguntava onde ele tinha estado, ele ficava irritado. Para de me controlar, Júlia. Eu estou trabalhando para sustentar essa casa. Você devia agradecer em vez de ficar me interrogando. Mas alguma coisa não fechava. Ele sempre voltava cheirando a perfume diferente, às vezes com manchas de batom na gola da camisa que ele tentava esconder. Um dia, quando fui buscar algo no carro dele, encontrei pelos femininos longos e loiros no banco de trás. Meu cabelo era preto e curto. Deve ser de alguma cliente que dei carona. Para de paranoia, ele disse rindo na minha cara quando confrontei. Os pesadelos começaram logo depois. Toda noite, sempre exatamente às 3 horas da manhã, eu acordava suando frio, com o coração disparado. Sonhava com Gabriel em lugares escuros, em porões sem janela, com outras pessoas que eu não conseguia ver direito. No sonho, eu ouvia gritos abafados, choro de mulher, e Gabriel rindo, aquele riso que me dava arrepios. Acordava e ele estava ao meu lado, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas às vezes eu tinha certeza de ouvir sussurros no quarto, vozes que não conseguia entender, e sentia aquele cheiro estranho no ar, como algo queimado, acre, que fazia minha garganta arranhar. Minha saúde começou a deteriorar rapidamente. Em 2 meses, emagreci 10 quilos sem nem perceber. Meu rosto ficou pálido, olheiras profundas se formaram debaixo dos meus olhos, meu cabelo começou a cair em mechas no chuveiro. No trabalho, todo mundo perguntava se eu estava doente, se precisava de ajuda. Ricardo me pegou chorando no banheiro da clínica mais de uma vez. Júlia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Você está parecendo um fantasma. Eu só balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, mas a verdade é que eu estava morrendo por dentro, lenta e silenciosamente morrendo. E então começaram a aparecer os hematomas. Manchas roxas nos meus braços, nas minhas coxas, na minha costela. Eu não lembrava de ter batido em nada, não lembrava de ter me machucado. Quando perguntava para o Gabriel se ele sabia de onde tinham vindo, ele olhava com cara de confuso. Amor, você anda muito distraída. Deve ter trombado em alguma coisa e não percebeu. Mas tinha algo no jeito que ele falava, algo no sorriso que ele dava depois, que me fazia sentir que ele estava mentindo. Algo me dizia que ele sabia exatamente de onde vinham aquelas marcas. E que talvez ele mesmo fosse o responsável por elas. Mas como era possível se eu não me lembrava de nada? Estava enlouquecendo ou algo muito pior estava acontecendo comigo? 3 meses depois do casamento, eu tinha me transformado em outra pessoa. Quando me olhava no espelho, não reconhecia mais a mulher que estava ali, pálida, magra, com os olhos fundos e sem brilho. No trabalho, todo mundo já tinha percebido que algo estava errado. Minha produtividade tinha caído. Eu vivia distraída, cometendo erros que nunca cometia antes. A dentista dona da clínica me chamou para conversar e disse com preocupação: Júlia, você precisa tirar uns dias de folga. Você não está bem. Eu menti dizendo que estava apenas cansada, que logo melhoraria.
Mas por dentro eu sabia que estava desmoronando completamente. Ricardo não aguentou mais ficar calado. Num dia de almoço, ele me arrastou para fora da clínica e fomos sentar num banco da praça ali perto. Ele segurou minhas mãos e olhou diretamente nos meus olhos. Júlia, esse Gabriel tá te destruindo. Qualquer pessoa com 2 olhos na cara consegue ver isso. Você emagreceu uns 10 quilos, seu cabelo tá caindo, você tem olheiras que parecem buracos. O que ele tá fazendo com você? Eu tentei soltar minhas mãos, mas ele segurou firme. Ju, eu sou seu amigo. Se você tá em perigo, você pode confiar em mim. Você tá sendo agredida, ele bate em você. Eu balancei a cabeça que não, mas as lágrimas começaram a cair sozinhas. Ele não me bate, eu disse com a voz trêmula. Pelo menos eu acho que não. Eu não me lembro. Ricardo franziu a testa, confuso. Como assim você não lembra? Eu contei sobre os hematomas que apareciam sem explicação, sobre os lapsos de memória, sobre acordar cansada, como se não tivesse dormido nada durante a noite. Ju, isso não é normal. Você já pensou que ele pode estar te drogando? Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Drogar? Por que alguém faria isso? Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. O gosto amargo na boca quando acordava de manhã, a sensação de ressaca mesmo sem ter bebido, a tontura constante. Em casa, o clima estava cada vez mais opressor. Gabriel tinha começado a fazer comentários cruéis sobre minha fé, sobre Deus, sobre tudo que era sagrado para mim. Seu Deus está te protegendo bem, né? Cadê ele agora? Ah, é, ele não existe. Se existisse, você não estaria sofrendo assim. Ele ria enquanto falava essas coisas, como se fosse engraçado ver minha dor. Quando eu tentava orar escondida no banheiro, sentia uma náusea tão forte que tinha que parar. O ar ficava pesado, denso, como se alguém tivesse colocado um peso no meu peito. Comecei a me perguntar se estava ficando louca ou se realmente havia algo de sobrenatural acontecendo naquela casa. Um dia, quando Gabriel saiu para o trabalho, decidi limpar o apartamento de verdade. Fui para o quarto dele, vasculhar o armário para ver se tinha roupa para lavar, e foi quando encontrei. Atrás de um quadro na parede, bem escondidinha, tinha uma câmera minúscula. Meu coração disparou. Tirei o quadro e vi que tinha um fio fino ligando a câmera a algum lugar. Comecei a procurar pelo apartamento inteiro e encontrei mais 2 câmeras. Uma na sala, escondida dentro de um vaso decorativo, e outra no banheiro, disfarçada num detector de fumaça falso. Ele estava me vigiando o tempo inteiro. Cada movimento meu, cada momento de privacidade, tudo estava sendo gravado. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, eu estava esperando por ele na sala com as 3 câmeras na mão. O que é isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para as câmeras, depois para mim, e não demonstrou nenhuma surpresa ou vergonha. Pelo contrário, ele deu de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. É para sua segurança, amor. Tem muita invasão de apartamento aqui no bairro. Se acontecer alguma coisa, a gente tem as imagens. Eu sabia que era mentira, qualquer pessoa saberia. Mas ele falou com tanta naturalidade, tanta convicção, que por um segundo quase acreditei. Segurança? Você colocou câmera até no banheiro, Gabriel. Você está me espionando 24 horas por dia. Eu gritei com uma coragem que não sabia que tinha. Ele deu 2 passos na minha direção e seu rosto mudou completamente. A máscara de homem educado e charmoso caiu, e o que apareceu foi algo frio, calculista, assustador. Você é minha esposa, Júlia. Eu tenho direito de saber tudo o que você faz, tudo o que você fala, cada respiração que você dá. Não gostou? O problema é seu. Aquele momento foi quando percebi pela primeira vez que eu não tinha me casado com um homem difícil ou controlador. Eu tinha me casado com um monstro. Os hematomas continuavam aparecendo e aumentando de frequência. Mas uma noite,
Algo aconteceu que me fez entender de onde eles vinham. Acordei no meio da noite com a boca seca, um gosto amargo, horrível na língua, a cabeça pesada como se tivesse apanhado. Gabriel estava ao meu lado, me olhando fixamente, com aquele sorriso estranho que nunca chegava aos olhos. "Dormiu bem?" Ele perguntou, acariciando meu rosto. Havia algo de sinistro naquela pergunta, no jeito que ele me olhava, na satisfação que demonstrava. De repente, entendi tudo. Ele estava colocando algo na minha comida, na minha bebida, me deixando inconsciente durante a noite. O que ele fazia comigo enquanto eu estava drogada? Que tipo de pessoa faria isso com a própria esposa? Comecei a ter crises de pânico. Meu coração disparava do nada, eu não conseguia respirar direito, suava frio, sentia que ia morrer a qualquer momento. Quando contei para o Gabriel que achava que precisava de um psicólogo, ele riu na minha cara. "Psicólogo é para maluco, Júlia. Você não é maluca, é só fraca e dramática." Ele nunca me deixava sair sozinha, sempre arrumava uma desculpa para me acompanhar ou para me fazer ficar em casa. Meu celular tinha um aplicativo de rastreamento que eu nem sabia que tinha sido instalado. Quando perguntei sobre isso, ele disse que tinha sido para caso eu perdesse o aparelho. Mas eu sabia, ele rastreava cada passo meu, cada lugar que eu ia. Certa noite, acordei de novo no horário maldito das 3 da manhã e ouvi vozes abafadas vindo de algum lugar do apartamento. Me levantei devagar, com o coração batendo forte, e segui o som. Vinha do quarto de despejo que ficava no fundo do corredor. Um cômodo pequeno que Gabriel sempre mantinha trancado. A porta estava entreaberta e havia uma luz fraca saindo de lá. Cheguei perto e olhei pela fresta. Gabriel estava lá dentro, de costas para mim, conversando com alguém pelo celular em voz baixa. "Sim, ela está quebrada já, mais uns 2 meses e não vai ter mais volta." Eu gelei. Estava falando de mim? Quando me movi para ver melhor, a tábua do chão rangeu. Gabriel virou a cabeça bruscamente na minha direção e nossos olhares se encontraram. Corri de volta para o quarto e fingi que estava dormindo, mas meu corpo inteiro tremia de medo debaixo das cobertas. Poucos minutos depois, ele entrou no quarto, deitou ao meu lado e sussurrou no meu ouvido: "Eu sei que você estava acordada." Passei o resto da noite sem conseguir fechar os olhos. Foi numa tarde de agosto, 6 meses depois do casamento, que minha vida virou completamente do avesso. Gabriel tinha saído para uma reunião dizendo que só voltaria à noite. E pela primeira vez em semanas, ele esqueceu o notebook aberto em cima da mesa da sala. Meu coração começou a bater mais rápido. Era a primeira oportunidade real que eu tinha de descobrir o que ele escondia. Fiquei parada ali por uns 5 minutos, travada entre o medo de ser pega e a necessidade de saber a verdade. Finalmente juntei coragem, sentei na cadeira e comecei a mexer nos arquivos dele. Abri a pasta de documentos e comecei a vasculhar. No começo era tudo normal, planilhas de trabalho, contratos com clientes, nada suspeito. Mas então encontrei uma pasta chamada Projetos, que estava oculta. Eu só consegui ver porque tinha marcado para mostrar arquivos escondidos. Cliquei com as mãos tremendo e quando abriu, vi várias subpastas com nomes femininos: Júlia, Camila, Fernanda, Priscila, Amanda, Raquel. Meu estômago revirou. Abri a pasta com meu nome primeiro, sem saber se realmente queria ver o que tinha ali dentro. O que encontrei me fez desabar da cadeira. Centenas de fotos minhas, mas não fotos normais de casal. Eram fotos de vigilância tiradas sem eu saber, de muito antes de nos conhecermos no Tinder. Fotos minhas saindo da igreja Assembleia de Deus em Taquaral num domingo de manhã de setembro de 2017, 8 meses antes de darmos match. Fotos minhas caminhando na lagoa do Taquaral de shorts e camiseta, fazendo exercício. Fotos minhas entrando e saindo do trabalho, tiradas de dentro de um carro na rua. E a pior de todas, fotos tiradas através da janela da minha casa, do meu quarto, me mostrando em momentos privados.
Ele tinha me stalkeado por meses antes de aparecer na minha vida. Continuei vasculhando com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Encontrei uma planilha do Excel intitulada Rotina Júlia Santos. Quando abri, quase vomitei. Era minha rotina completamente detalhada, dia por dia, hora por hora. Domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica. Domingo, 10 horas, culto principal. Domingo, 19 horas, culto da noite. Terça-feira, 20 horas e 30, reunião de célula. Quarta-feira, 20 horas, culto de oração. Sábado, 7 horas, caminhada na lagoa. Ele tinha estudado minha vida inteira antes de me abordar. Aquilo não tinha sido coincidência, não tinha sido destino. Tinha sido um plano cuidadosamente arquitetado. Mas o pior ainda estava por vir. Abri as outras pastas com nomes femininos e encontrei vídeos. Vídeos de mulheres inconscientes, deitadas em quartos escuros, algumas claramente drogadas, outras apenas dormindo. Havia timestamps nos vídeos, datas, horários, tudo muito organizado, muito metódico. Cliquei num dos vídeos da pasta Camila e reconheci o rosto dela imediatamente. Camila era uma irmã da Igreja Batista do Centro que tinha desaparecido. Em 2016, a família procurou por meses, fizeram boletim de ocorrência, espalharam cartazes pela cidade inteira e ali estava ela, inconsciente, sendo filmada por alguém, provavelmente pelo Gabriel. Então, encontrei um arquivo de texto que parecia ser um print de algum fórum da internet. O título era Desafio Ativo Quebrar Crentes. Comecei a ler com o coração disparado e as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o mouse. Regras do desafio. Escolher membro ativo de igreja evangélica. Fazer a pessoa abandonar a fé e se casar com você em até 6 meses. Nível de dificuldade. Júlia Santos, 5 estrelas de 5, membra ativa há 15 anos, nunca faltou a um culto. Líder de jovens. Havia um sistema de pontuação, valores em dinheiro e no final estava escrito: aposta confirmada. Gabriel M versus Rodrigo T. Valor: R$50 mil. Prazo: 6 meses para fazer Júlia Santos abandonar a Igreja Assembleia Taquaral e casar. Continuei lendo, sentindo como se estivesse num pesadelo. Havia uma análise completa sobre mim, como se eu fosse um alvo militar. Júlia Santos, 28 anos, recepcionista de clínica odontológica, solteira há 3 anos após relacionamento frustrado na própria igreja, mora sozinha no Taquaral. Vulnerabilidades identificadas. Solidão crônica, carência afetiva após término. Traumático, baixa autoestima física, pressão familiar para casar. Único pilar de sustentação emocional é a igreja. Estratégia recomendada: perfil Tinder sofisticado, primeira abordagem no timing exato de vulnerabilidade máxima, atenção intensa nas primeiras semanas, isolamento gradual do círculo religioso, gravidez opcional para acelerar casamento. Estimativa de conversão: 4 a 6 meses até abandono completo da fé. Probabilidade de sucesso: 85%. Eu estava lendo sobre mim como se fosse um experimento científico, um projeto, uma missão. Tudo que Gabriel tinha feito, cada palavra que tinha dito, cada gesto romântico, cada presente, tudo tinha sido calculado, planejado, arquitetado para me destruir. Ele não tinha me amado nem por um segundo. Eu tinha sido apenas um desafio, uma aposta de R$50 mil, um jogo doente entre homens psicopatas. Olhei novamente para os vídeos das outras mulheres e entendi o padrão. Todas eram evangélicas. Todas tinham sumido ou mudado completamente de vida depois de se envolverem com alguém. Aquilo não era apenas abuso doméstico comum. Era algo muito maior, mais organizado, mais sombrio. Encontrei prints de um grupo no Telegram chamado Projeto Quebra-Fé, com mais 6 participantes além do Gabriel. Eles compartilhavam fotos das vítimas, davam dicas uns aos outros,
Comemoravam as conquistas. Parabéns, Gabriel. A Júlia caiu direitinho. Agora é só finalizar, dizia uma mensagem. Outra mensagem mais antiga falava sobre a Camila. Demorou 8 meses, mas valeu a pena. Hoje ela nem lembra mais que já foi crente. Tá trabalhando na zona agora. Meu estômago revirou de nojo e horror. Quantas mulheres tinham sido destruídas por esse grupo? Quantas vidas tinham sido arruinadas por esse jogo macabro? Estava tão em choque, tão absorta naquilo tudo, que não ouvi a porta do apartamento se abrindo. Não ouvi os passos de Gabriel se aproximando. Só percebi que ele tinha voltado quando senti uma mão pesada no meu ombro. Descobriu, ele disse com aquela voz fria, sem nenhuma surpresa ou preocupação. Virei a cabeça devagar e olhei para ele. E pela primeira vez vi quem ele realmente era. Não havia mais a máscara do homem charmoso, do empresário bem-sucedido, do marido apaixonado. O que eu via agora era um predador, um psicopata, um demônio com rosto humano. E eu estava completamente sozinha, trancada naquele apartamento com ele, sem ninguém para me salvar. Gabriel caminhou lentamente até a frente da mesa e se sentou na poltrona em frente a mim, completamente relaxado, como se tivéssemos apenas conversando sobre o clima. Ele cruzou as pernas, ajeitou a gola da camisa e me olhou com aquele sorriso frio que nunca mais vou esquecer. Você era um jogo, Júlia, uma aposta entre amigos. Ele disse com uma calma aterrorizante. Meu corpo inteiro começou a tremer, mas eu estava paralisada na cadeira, incapaz de me mover, incapaz de processar o que estava ouvindo. Ele continuou falando como quem explica as regras de um jogo de tabuleiro. A gente tem um grupo, já faz uns 5 anos. Escolhemos mulheres religiosas, evangélicas de preferência, porque são as mais difíceis de quebrar. É um desafio, entende? Quanto mais tempo de igreja, mais pontos vale. Eu queria gritar, queria correr, mas minha voz tinha sumido e minhas pernas não respondiam. Gabriel se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e continuou com aquele tom didático, quase professoral. Você foi a mais fácil, sabia? Eu li você como um livro aberto desde o primeiro dia. Tão carente, tão desesperada para ser amada, tão insegura. Você acreditou em cada palavra que eu disse, em cada gesto romântico, em cada promessa vazia. Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Suas amigas tentaram te avisar, o pastor tentou te avisar, até sua mãe desconfiou, mas você não quis ouvir ninguém. Você escolheu acreditar na fantasia que eu criei porque era exatamente o que você queria ouvir. Finalmente consegui encontrar minha voz, fraca e trêmula. Por quê? Por que fazer isso com pessoas inocentes? Gabriel suspirou, como se a pergunta fosse entediante. Porque é divertido, porque podemos, porque é interessante ver até onde uma pessoa pode ir quando você manipula as cordas certas. Ele pegou o celular do bolso e começou a rolar a tela casualmente. Quer ver? Esse aqui é nosso grupo. Ele virou o celular para mim e eu vi os prints do Telegram que tinha visto no notebook, mas agora ao vivo, com mensagens novas chegando. Havia fotos de outras mulheres, comentários nojentos, risadas virtuais sobre a destruição de vidas reais. Tem 6 caras no grupo agora, e nesse exato momento, cada um está trabalhando numa vítima diferente. É quase como uma competição esportiva. Ele continuou, e cada palavra era como uma facada no meu peito. Aquela do vídeo, a Camila. Demorou 8 meses, foi um projeto difícil, mas no final valeu a pena. Hoje ela nem lembra direito que já teve fé em alguma coisa. Mora em São Paulo, trabalha como garota de programa para sustentar o vício em drogas que o Rodrigo ajudou ela a desenvolver. Eu senti vômito subindo na garganta. Gabriel sorriu satisfeito com minha reação. Você acha que tá mal agora? Você ainda tá no meio do processo. Quando eu terminar com você, Júlia, você vai estar tão quebrada, tão destruída por dentro, que nem vai conseguir mais pronunciar o nome de Deus sem sentir nojo de si mesma.
Juntei toda a força que tinha e tentei me levantar da cadeira, mas ele foi mais rápido. Gabriel se levantou num movimento brusco e me empurrou de volta para a cadeira com força. Aonde você pensa que vai? Sua voz tinha mudado completamente, ficou grave, ameaçadora. Ele foi até a porta da sala, trancou com 2 giros de chave e colocou a chave no bolso. Depois foi até onde eu tinha deixado minha bolsa no sofá, pegou meu celular, meus documentos, minhas chaves do carro. Você não vai a lugar nenhum. Não ainda. Ele voltou para perto de mim e se agachou na minha frente, segurando meu queixo com força para me obrigar a olhar nos olhos dele. E sabe aqueles hematomas que você não lembrava de onde vinham? Eu drogava você à noite com Rivotril no suco. Você não lembra, mas eu filmava. Tenho horas e horas de vídeo de você inconsciente. Se me entregar para a polícia, Júlia, esses vídeos vão para a internet. Todo mundo vai ver, sua mãe vai ver, sua igreja vai ver. Comecei a chorar desesperadamente, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Gabriel soltou meu rosto com um empurrão e se afastou, voltando para a poltrona. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Eu tenho informações sobre você que ninguém mais tem. Por exemplo, ele pausou dramaticamente. Eu sei do aborto que você fez aos 19 anos, Júlia. Aquele que nem sua mãe sabe. Aquele que você nunca contou para ninguém, nem para o pastor, nem para as suas amigas. Meu sangue gelou. Como ele sabia disso? Aquilo tinha sido o segredo mais escuro da minha vida, algo que eu tinha guardado no fundo da alma por quase 10 anos, algo que eu tinha confessado apenas a Deus em orações solitárias e desesperadas. Como você sabe disso? Perguntei com a voz quebrada. Gabriel deu de ombros com indiferença. Eu sei de tudo sobre você, Júlia. Absolutamente tudo. Cada segredo, cada vergonha, cada pecado escondido. Se você tentar me expor, eu vou destruir sua reputação de uma forma que você nem imagina. Sua família vai te rejeitar, sua igreja vai te excomungar, seus amigos vão te abandonar. Você vai ficar completamente sozinha no mundo, sem ninguém, sem nada. Ele se levantou e começou a caminhar pela sala como um professor dando aula. Ou você pode ser inteligente e aceitar sua situação. Você é minha esposa legalmente. Você mora na minha casa. Você depende de mim financeiramente. Não tem para onde correr. Então ele disse algo que me fez sentir um frio na espinha, como nunca tinha sentido antes. E caso você esteja pensando em correr para sua amiguinha Marina, eu sei onde ela mora. Rua das Camélias, número 342, apartamento 203. Sei o horário que os filhos dela saem da escolinha. 8 horas da manhã e 12:30. Sei onde sua mãe trabalha. Sei o caminho que ela faz todo dia de ônibus. Você me entrega, Júlia, e eu garanto que não vai ser só você que vai sofrer as consequências. Aquela ameaça velada me deixou completamente aterrorizada. Ele não estava apenas me prendendo, estava me mostrando que podia destruir todo mundo que eu amava. Gabriel foi até o quarto e voltou com uma chave pequena. Destancou a porta do quarto de despejo, aquele que sempre ficava fechado, e acenou para eu entrar. Vem cá, já que você descobriu tudo mesmo, deixa eu te mostrar meu escritório de verdade. Eu não queria ir, mas tinha medo do que ele faria se eu recusasse. Me levantei tremendo e caminhei até a porta. Quando olhei para dentro, vi um quarto pequeno com uma mesa cheia de monitores, mostrando câmeras espalhadas pela casa, um computador potente e uma parede inteira coberta de fotos. Fotos de mulheres diferentes, incluindo as minhas e as da Camila. Era um quartel-general para stalking e vigilância. Impressionante, né? Tenho monitorado você por mais de 1 ano. Cada mensagem que você manda, cada site que você visita, cada lugar que você vai, eu sei de tudo. Eu me virei para correr, mas Gabriel me agarrou pelo braço e me puxou de volta. Ele me empurrou para o quarto, me trancou lá dentro e disse através da porta: "Fica aí e pensa bem no que você vai fazer, Júlia.
Pensa se vale a pena tentar me denunciar e colocar todo mundo que você ama em risco. Pensa se você realmente quer que aqueles vídeos seus circulem pela internet. Pensa em quanto você tem a perder. Ouvi seus passos se afastando e depois o som da televisão ligando na sala, como se nada tivesse acontecido. Eu desabei no chão daquele quarto escuro, abraçada nos joelhos, chorando silenciosamente, sentindo que tinha caído num poço tão fundo que nunca mais conseguiria sair. E pela primeira vez em meses, fiz algo que tinha esquecido como fazer. Comecei a orar. Fiquei trancada naquele quarto por horas. Não sei dizer exatamente quanto tempo. Não tinha relógio, não tinha janela, só escuridão e o som abafado da televisão vindo da sala. Meu corpo estava encolhido no canto, abraçada nas pernas, e pela primeira vez em meses eu estava orando de verdade. Não aquelas orações mecânicas e vazias, mas clamando do fundo da alma. Senhor, eu sei que não mereço nada, eu sei que te abandonei, que ignorei todos os alertas. Mas por favor, me tira daqui. Me ajuda, Pai. Eu chorava enquanto orava, sentindo uma mistura de medo, desespero, mas também algo que eu não sentia há muito tempo. Uma pequena centelha de esperança. Gabriel finalmente abriu a porta umas 4 horas depois, jogou meu celular no chão perto de mim e disse: "Pode ligar para quem você quiser, mas lembra do que eu falei. Uma palavra errada e tem consequências." Ele saiu deixando a porta aberta, como se estivesse me testando. Peguei o celular com as mãos tremendo. A bateria estava em 15%. Pensei em ligar para a polícia, mas e se ele cumprisse as ameaças? E se ele realmente fizesse mal para Marina, para os filhos dela, para minha mãe? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que se não fizesse nada agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. Foi quando tive uma ideia. Em vez de ligar, abri o Facebook e mandei uma mensagem no chat para Marina, digitando o mais rápido que conseguia, com os dedos tremendo. "Marina, me ajuda, por favor, ele me trancou aqui, eu tô em perigo, apartamento 304, bloco B, residencial, Parque das Árvores, Cambuí, por favor, vem rápido, traz ajuda." Mandei e apaguei a conversa imediatamente. Depois fingi que estava apenas checando notificações caso Gabriel olhasse. Coloquei o celular no bolso e saí do quarto devagar. Gabriel estava no sofá assistindo a algum programa de televisão, bebendo cerveja, completamente relaxado. Terminou seu showzinho de drama? Ele perguntou sem nem olhar para mim. Eu não respondi, apenas fui para o quarto e tranquei a porta por dentro. Sabia que se ele quisesse entrar, entraria, mas pelo menos me daria alguns segundos de aviso. Fiquei sentada na cama olhando para o celular, rezando para Marina ter visto a mensagem, rezando para ela vir, rezando para chegar a tempo. 20 minutos se passaram. 30, 40. Eu estava começando a perder a esperança quando ouvi sirenes ao longe. Meu coração disparou. As sirenes foram ficando mais altas, mais próximas, até que pararam bem em frente ao prédio. Ouvi Gabriel levantar bruscamente do sofá, praguejar alto e correr até a janela. Aquela vadia chamou a polícia. "Você vai pagar por isso, Júlia." Ele começou a andar em direção ao quarto, mas então ouviu baterem forte na porta do apartamento. "Polícia, abra a porta!" Gabriel olhou para a porta do quarto onde eu estava, depois para a porta de entrada, calculando suas opções. Então fez algo que eu não esperava. Ele correu para o quarto de despejo, abriu a janela que dava para os fundos e pulou. Ouvi o barulho dele caindo no jardim lá embaixo. Eram só uns 2 metros de altura, já que era térreo. Ouvi passos correndo e depois silêncio. Ele tinha fugido. A polícia continuou batendo na porta. "Se há alguém aí dentro, afaste-se da porta." Eu destranquei a porta do quarto e gritei com toda a força que tinha. "Eu tô aqui, por favor, me tirem daqui." Ouvi algo pesado batendo na porta da frente, 1, 2, 3 vezes, até que ela cedeu com um estalo. 2 policiais entraram com as armas em punho, varrendo o apartamento. "Tem mais alguém aqui?" Um deles perguntou.
Não, ele fugiu pela janela dos fundos. Apontei para o quarto de despejo. Um dos policiais foi verificar enquanto o outro se aproximou de mim. A senhora está ferida? Precisa de atendimento médico? Eu balancei a cabeça que não, mas minhas pernas cederam e eu comecei a desabar. Ele me segurou pelo braço e me ajudou a sentar no sofá. Foi quando Marina entrou correndo pela porta arrombada, com o pastor Carlos logo atrás dela. Júlia! Ela gritou e correu para me abraçar. Eu desabei nos braços dela, chorando compulsivamente, soluçando tão forte que meu corpo inteiro tremia. Tá tudo bem, amiga, você tá segura agora. Eu tô aqui. Marina repetia enquanto acariciava meu cabelo. O pastor Carlos se ajoelhou na nossa frente e segurou minhas mãos. Filha, Deus não te abandonou, nunca te abandonou. Eu olhei para ele através das lágrimas e vi que ele também estava chorando. Mais policiais chegaram. Uma mulher de terno que se apresentou como delegada Fernanda. Ela sentou ao meu lado e com voz gentil, mas firme, disse: Júlia, eu preciso que você me conte tudo o que aconteceu. Sei que é difícil, mas quanto mais informações você me der, mais chances temos de prender esse homem. Respirei fundo e comecei a contar. Sobre as câmeras, sobre as drogas, sobre o grupo no Telegram, sobre as outras vítimas, sobre tudo. A delegada ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando terminei, ela suspirou pesadamente. Júlia, esse não é o primeiro caso assim que chega até mim. Nos últimos 3 anos, tivemos 4 boletins de ocorrência de mulheres com relatos muito similares ao seu. Todas evangélicas, todas de igrejas diferentes, e todos os homens envolvidos usaram identidades falsas. Ela me mostrou fotos no tablet. Eram fotos do Gabriel, mas com nomes diferentes. Ele já se chamou Marcos, Felipe, Daniel, Lucas. Sempre a mesma tática: perfil falso, conquista rápida, casamento relâmpago e depois desaparece, deixando a vítima destruída. Eu me senti enjoada. Quantas outras Júlias existiam por aí? A delegada continuou. O RG e CPF que ele usou com você são documentos falsos, bem feitos, mas falsos. O apartamento foi alugado com identidade roubada de um empresário de Brasília que nem sabia que o nome dele estava sendo usado. O carro Civic está no nome de uma mulher de Sorocaba que vendeu o veículo há 2 anos e não tem nada a ver com isso. Esse homem é um fantasma. Provavelmente nem Gabriel é o nome real dele. Ela fechou o tablet e me olhou nos olhos. Vou ser honesta com você, Júlia. As chances de encontrarmos esse homem são pequenas. Ele claramente sabe o que está fazendo, tem experiência em desaparecer. Mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Levaram meu celular, o notebook do Gabriel, que ainda estava na mesa, recolheram as câmeras como evidência. Documentaram tudo no apartamento, tiraram fotos, fizeram perícia. Pediram para eu ir na delegacia no dia seguinte dar depoimento completo e fazer exame de corpo de delito. Marina não saiu do meu lado, nem por 1 segundo. Quando finalmente saímos do apartamento, já era quase meia-noite. No caminho até o carro da polícia que ia nos dar carona, olhei para trás uma última vez para o prédio. A janela do apartamento, onde tinha vivido aquele pesadelo, estava acesa e por 1 segundo, juro que vi uma sombra humana enorme atrás da cortina, maior que qualquer pessoa normal. Pisquei e não havia mais nada. Era real? Era minha cabeça traumatizada ou era algo mais? Até hoje não sei responder. Os 3 meses depois do resgate foram os piores da minha vida. Voltei para a casa da minha mãe porque não conseguia ficar sozinha nem por 1 minuto. Tinha medo de tudo, de todo mundo. Entrei numa depressão tão profunda que passei semanas inteiras sem sair da cama, sem tomar banho, sem comer direito. Olhava para o teto por horas, tentando entender como tinha chegado naquele ponto, como tinha ignorado tantos sinais, tantos alertas. A culpa me consumia por dentro. Eu sentia que tinha traído a Deus, traído minha família, traído a mim mesma. Eu não mereço perdão.
Eu repetia para minha mãe toda vez que ela tentava me consolar. O pastor Carlos ia me visitar toda semana, mas eu me recusava a falar com ele. Marina passava as tardes sentada do meu lado em silêncio, só segurando minha mão, respeitando meu tempo. Mas uma noite de novembro, 3 meses depois de tudo, eu tomei uma decisão. Esperei minha mãe dormir, fui até o banheiro, tranquei a porta e tomei uma caixa inteira de Rivotril que tinha guardado, o mesmo remédio que Gabriel usava para me drogar. Pensei que era a única forma de acabar com aquela dor, com aquela vergonha, com aquele vazio horrível. Deitei na banheira e esperei a morte chegar. Mas Deus tinha outros planos. Marina tinha esquecido a bolsa na casa da minha mãe mais cedo e voltou para buscar às 11 da noite. Minha mãe deixou ela entrar e foi quando Marina percebeu a luz do banheiro acesa embaixo da porta há muito tempo. Ela bateu, eu não respondi e ela arrombou a porta encontrando eu desacordada. Chamou a ambulância desesperada, fez massagem cardíaca, me manteve viva até os paramédicos chegarem. Passei 2 dias na UTI entubada, brigando entre a vida e a morte. E foi naquele lugar entre os 2 mundos que algo aconteceu. Eu sonhei, ou foi uma visão, até hoje não sei explicar direito. Estava num lugar completamente escuro, sozinha, com frio e uma sensação de vazio absoluto. Comecei a andar sem direção até que ouvi uma voz. Não era uma voz alta ou assustadora. Era suave, gentil, mas firme. Ainda não é sua hora, Júlia. Você tem propósito. Vi uma luz quente começando a aparecer ao longe e comecei a caminhar em direção a ela. Quanto mais perto eu chegava, mais aquele vazio dentro de mim ia sendo preenchido com uma paz que eu não sentia há tanto tempo. E então acordei. Marina estava ao lado da minha cama no hospital, dormindo sentada na cadeira desconfortável, com a mão segurando a minha. Quando abri os olhos e apertei a mão dela, ela acordou sobressaltada e começou a chorar. Júlia, graças a Deus, graças a Deus. Eu também chorei, mas dessa vez não era choro de desespero. Era choro de alívio, de gratidão, de renascimento. Ele não me abandonou, Marina. Eu disse com a voz rouca por causa do tubo que tinha estado na minha garganta. Mesmo eu tendo desistido de tudo, ele não desistiu de mim. A recuperação foi longa e dolorosa. Comecei terapia 2 vezes por semana com uma psicóloga especializada em trauma. Entrei num grupo de apoio para vítimas de relacionamento abusivo que funcionava na própria igreja. Levei 4 meses até conseguir voltar a congregar. No começo, eu só ficava do lado de fora, olhando pela janela, ouvindo o louvor de longe, sem coragem de entrar. Mas num domingo de março de 2019, exatamente 1 ano depois de ter conhecido Gabriel, eu finalmente entrei. E quando começaram a cantar Tua Graça Me Basta, eu desabei chorando ali mesmo no banco, mas era choro de libertação. Hoje é 2024, 6 anos depois de tudo que aconteceu, e minha vida é completamente diferente. Tenho 34 anos, sou líder do Ministério Restauradas em Cristo, onde ajudo outras mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Casei em 2021 com o Eduardo, um psicólogo cristão que conheci como voluntário do grupo de apoio. Um homem de verdade, que me respeita, que ama a Deus, que foi paciente com meu processo de cura. Temos uma filha de 2 anos que se chama Graça. E estou grávida de 5 meses do nosso 2º filho. Dou palestras em igrejas sobre os sinais de relacionamentos abusivos e sobre a importância de ouvir os alertas. Gabriel nunca foi preso. As investigações continuaram por meses, mas ele simplesmente desapareceu como fumaça. As outras 4 vítimas que a polícia encontrou também nunca mais o viram. A delegada Fernanda me disse que provavelmente ele mudou de cidade, assumiu outra identidade e está fazendo a mesma coisa com outras mulheres nesse exato momento. Esse pensamento me dói, mas eu escolho usar minha história
para alertar outras mulheres em vez de viver com medo. Em 2023, recebi uma mensagem anônima no Instagram. Era uma foto minha saindo da igreja com a Graça no colo, e a mensagem dizia: "Parabéns pela linda família, quase consegui, mas há outras." Bloqueei imediatamente, orei por proteção e não deixei aquilo me afetar. Ele não tem mais poder sobre mim. Eu não sei se Gabriel era um demônio em forma humana ou apenas um homem com a alma entregue ao mal. Sinceramente, não importa mais. O que importa é que Deus me tirou do vale da sombra da morte e me deu uma segunda chance. Se você está num relacionamento que te afasta de Deus, que te diminui, que te machuca, que te controla, saia enquanto ainda pode. Vale a pena. Eu prometo que vale a pena. Eu quase morri, perdi quase tudo, mas hoje eu vivo de verdade. E você também pode viver. Não ignore os alertas, não seja teimosa como eu fui. Não ache que essas coisas só acontecem com os outros. O pastor estava certo. O inimigo usa as pessoas mais bonitas, mais charmosas, mais convincentes para destruir os servos de Deus. Proteja seu coração, guarde sua fé. E lembre-se, você nunca está sozinha. Deus não desiste de você mesmo quando você desiste dele.